Cumprimentamos a todos com a paz do Senhor, com muita alegria que nós damos continuidade aos nossos estudos bíblicos das lições CPAD. Nós estamos estudando a Escola Bíblica Dominical. Na sequência, estudaremos lição de número 3, a sutileza da imoralidade sexual. O nosso texto bíblico, 1 Coríntios capítulo 6, Romanos capítulo 1. Estudaremos tópicos relacionados à sexualidade, falando da revolução sexual, também as principais distorções da sexualidade sadia e o padrão bíblico para uma sexualidade sadia. Então veja esses 3 tópicos que vamos estudar neste momento, ok? Então, dentro da lição, temos a questão da sexualidade. Isto é, estudaremos o que o mundo está fazendo dentro da sua concepção de ideias, de leis e de mudanças que estão adaptando o regime humano dentro da sua mentalidade para a vinda do anticristo, da qual está escrito que o Espírito Santo expressamente diz que nos últimos dias proibirão o casamento, ensinando doutrinas de demônio. Então veja que estudaremos sobre esta constante luta, onde temos a Bíblia como a regra de fé e de prática, falando sobre o sexo de uma forma legítima, verdadeira e tendo a sua finalidade e propósito no casamento, lutando contra fornicação, adultério, homossexualidade, dentro dos padrões de leis divinas, onde nós temos a palavra como regra de fé e de prática, mostrando a sexualidade monogâmica, heterossexuais, macho e fêmea. Então, uma luta constante, falando sobre a nudez, a proibição dela quando o casal se expõe em público, falando de aborto, pornografia, traição através da mídia social, como uma forma de tração, de atrair, isto é, por meios de audiovisuais. São espíritos que utilizam a mídia social para prender aqueles que estão andando por vista e não pela fé. Foi assim que Eva, ao ver, comeu, caiu e deu ao seu marido. E ele também comeu com ela. Então, sempre a questão do mundo dentro da concepção que está mencionado na Bíblia, soberba da vida, concupiscência da carne e concupiscência dos olhos, então é aqui que está rondando o perigo. Então cai um e cai o outro, cai ela e cai ele. Não tem como cair somente um, por causa que os dois, quando se enlaçam na sexualidade, eles se tornam um, independente de ser ou não a sua esposa. Isso é que está o problema. Porque quando Adão e Eva estavam no monogâmico, Deus lhe deu a garantia de que nem o diabo poderia arrancar esta monogamia. Porque há casamentos que Deus exatamente faz por causa da promessa. Foi Deus quem deu Eva para Adão. Então, mesmo que ela saísse do jardim do Éden, depois do pecado, nem o diabo podia separar. Porque está uma advertência bíblica. Aquilo que Deus separou, não separe o homem. Isto é, não tente separar. Grandes serão as consequências.
Amém? Então veja que distorções quanto ao relacionamento dentro da raiz grega da palavra porneia, onde temos uma variantes de palavras mencionadas, derivadas, traduzidas, ensinadas e vivida por muitas pessoas que não são cristãs. O mundo vive esta porneia, esta prostituição, esta impureza. Então, tudo relacionado à sexualidade de uma forma contrária àquilo que está dentro dos padrões legítimos, legais, bíblico, se constitui uma porneia. É onde tem adultério, onde nós temos o caso de Davi e Batseba. Aí ninguém pode culpar somente um. Porque se a mulher diz que a serpente me enganou, Adão, por livre-arbítrio, também se entregou ao pecado. Se Davi, segundo o coração de Deus, viu aquela mulher e caiu, então veja que a história se repete. Viu aquela mulher. Sansão também revelou os seus segredos que não deveriam revelar. A mulher que não deveria estar, a Dalila. E assim nós temos muitos outros casos, como o caso de Salomão, que também, ao se entregar ao vinho, ele não pôde se conter, adquirindo muitos casamentos, não importa se for político ou por livre e espontânea vontade, mas que o vinho de uma natureza hoje, dentro da porneia, que figura toda espécie de prostituição, seja visível, seja real, tudo isso leva à prática da imoralidade sexual. Então veja que o sexo na raça humana, Deus colocou com finalidade e com propósito. Primeiro, para que haja uma perpetuação da espécie humana. Então nós temos na raça humana a primeira criação, o homem. Depois Deus tirou costela e fez a mulher. Deus fez e lhe deu um nome. Presta atenção. Adão. E Deus tirou a mulher do homem. Aqui nós observamos o seguinte: o homem poderia estar, se ele quisesse, como representante de Deus no mundo que estava sem o pecado, porque o homem foi colocado na terra como dominador, domine sobre os peixes, sobre os animais do campo, sobre todo réptil, enfim, domine sobre a terra, sobre céus e sobre mares. Então, quando o homem sentiu-se solitário, porque quando ele percebeu, que Deus vê tudo isso, irmão, Deus percebe isto porque ele conhece as entranhas do ser humano. Então, Deus fez o homem só, mas com uma possibilidade, certo? De ser possível vir a mulher. Então a mulher é uma possibilidade. Tudo Deus vai criando e vai dizendo, e eu acho bom. E quando Deus fez o homem, ele diz, é muito bom. E depois, quando ele viu a necessidade que Adão estava tendo, quando ele viu os casais de animais, Deus disse que não é bom que o homem esteja só. Porque Deus viu dentro dele a necessidade. E foi aqui então que surge a primeira mulher,
saída das entranhas do primeiro varão. Macho e fêmea, Deus o criou. Então Deus tira a mulher do homem e lhe entrega. Esta ideia fez com que Deus mostrasse todo o plano da salvação. Porque Adão seria um tipo de Cristo e a mulher um tipo da igreja. E o sono de Adão seria uma representação da morte de Cristo na cruz do Calvário. Assim também, quando Adão dormiu, Deus tirou a costela, fez a mulher. Então Deus também, por meio de Cristo, fazendo com que ele adormecesse na cruz, aquele soldado que o feriu com uma lança ao lado, não foi do lado que saiu a Eva do homem Adão? E assim Deus tirou a igreja do lado ferido de Cristo, onde saiu sangue e água. Glória a Deus. Então a gente percebe que não há como não haver procriação. É uma lei divina. Depois que houve macho e fêmea, existe uma lei do espírito de vida, que faz com que venha nascendo as gerações futuras através dos filhos. Adão não foi criado através de um homem e de uma mulher. Deus diretamente o fez do pó. Deus soprou, que é o sopro, no barro. Deus sopra no barro o espírito. Então veja que o barro mais o sopro, presta atenção aí, uniu-se a um terceiro elemento. Isto aqui é chamado de quê? Vamos desenhar aqui com outra caneta, vamos fazer aqui de alma. Isto aqui é chamado de alma. Então a alma constitui de espírito, olha aí, corpo e alma. 3 elementos. Esta é a natureza humana. Deus sopra no barro e faz o homem alma, vivente. A mesma coisa, presta atenção aí. A água, ela é feita de 2 gases. Hidrogênio mais oxigênio. Isso aqui é água. Deus de 2 formou um, a alma. Isto aqui é uma ciência tremenda. Isto aqui é a formação de Adão. Quando Gênesis capítulo 5 fala dos filhos de Adão, aí é criado segundo a imagem de Adão, porque Adão foi direto de Deus. Os filhos nascerão de acordo com a imagem de Adão e de Eva. Então Gênesis capítulo 5 mostra todos os outros homens, nas gerações depois de Adão e de Eva, viria de um relacionamento de espermatozoide mais o óvulo. Então eu tenho 1 e 2. 1 e 2. O 1 com 2 forma o 3. Mais uma vez, o 1 e o 2 formam o 3. Eu tenho 1 e o 2. Mesma coisa, esse é o princípio. Aqui nós temos aqui, ó, 1 mais 2, 1 mais 2. Terceiro elemento, isso é a unidade. Nesta unidade de gameta masculina e gameta feminino, óvulo se encontrando com o espermatozoide, aqui nós temos a formação do barro. Por que do barro? Isso aqui é tremendo, viu? Isso aqui é muito forte. Por que do barro? Porque eu tenho barro 1 mais o barro 2. Certo? Por quê? Homem e mulher são barros. Espermatozoide e óvulo são barros. Então a união de 2 barros é igual a barro. Então veja que esse barro aqui é esse aqui. Então qual é o princípio?
Deus vai e sopra aqui. Glória a Deus. Mesmo princípio, da forma que Deus soprou aqui, Deus vai soprar aqui quando tem os filhos de Adão e de Eva. Todos os seres humanos, nós que viemos. Nós nascemos de pai e de mãe. Viu? Esse é o relacionamento bíblico, de onde saem os filhos, de um pai e de uma mãe. Então, quando chega exatamente no princípio do sopro no barro, presta atenção, eu tenho um sopro sobre o barro. Esse barro é 1 mais o 2. Então, aqui tudo é barro. Unidade de espermatozoide mais óvulo. Então, o espírito de vida automaticamente vem para o barro número 3. Este aqui vai se formar o que? O chamado de embrião. Amém? Isso aqui é automático, irmão. Existem leis para isso aqui. Isso aqui não pode ser feito fora do casamento. Isso aqui é um projeto para o casamento, os filhos. Para que os seus pais sejam no Senhor, tudo. Isso aqui é uma coisa tremenda, biblicamente falando. Por quê? Porque eu tenho aqui uma nova alma. Porque se eu tenho o sopro no barro, mais uma alma aqui, não conforme a que Deus fez Adão, mas conforme os pais, marido e mulher, homem, macho e fêmea, de onde saem os filhos. Isso aqui não pode ser banalizado. Isso aqui não pode ser banalizado. As pessoas se casam sem nenhum propósito. Não há nenhum propósito no casamento. Nenhuma finalidade. E os filhos nascem. Por quê? Por que os filhos nascem? Porque é uma lei de vida, do espírito de vida. Quando o gameta masculino se encontra com o gameta feminino, nasce, porque é uma lei divina para nascer. Glória a Deus. Amém? Então a gente percebe que isto não pode acontecer fora do casamento, porque os filhos ficam sem um norte, sem uma direção. Por isso que a Bíblia diz que os que casam, nós, cristãos, tem que ser no Senhor. Não pode haver um jugo desigual na adoração, na comunhão, no partir do pão, naquilo que fazemos. Temos que estar em comum acordo com tudo que fazemos um com o outro. Até mesmo dedicar a oração, dedicar-se ao jejum, abster-se por um período de tempo da vida sexual para entrar em comunhão com Deus, não muito tempo, para que vocês não sejam tentados, disse Paulo, e depois volte a comungar carne da mesma carne, a se relacionar, a ter esse relacionamento da qual Deus fez e disse que era muito bom. Então, percebe-se que qualquer forma de prática sexual fora do casamento é pecado. E temos uma variante, entre jovens solteiros que se relacionam antes do casamento, e temos muitos outros falando até mesmo aqui de extraconjugal, relacionamento fora do casamento, com outro cônjuge. Mas o poder do Evangelho foi poderoso e é poderoso, que transforma vidas, e pessoas hoje conhecem essas verdades. E os seus corações foram mudados pela palavra da verdade. É isto que nós estamos falando, boas novas. Evangelho para mudar vidas e ter consciência das práticas que
fazemos. Amém? Então veja que a natureza humana, em termos gerais, ela é carne no relacionamento homem e mulher, no casamento da mesma carne. Mas com a promessa de um novo nascimento, não pode ser carne da mesma carne. Embora eles continuem carne da mesma carne, eles têm agora um relacionamento de espírito do mesmo espírito. O que é isso? É que nós passamos a se relacionar com Deus de uma forma em que Ele o aceite. Da mesma forma, o relacionamento carne com carne, marido e mulher, tem que ser conforme da maneira das leis que Ele estabeleceu para Ele o aceitar. Não é assim não, do jeito que pensa, do jeito que quer fazer, do jeito que pensa que quer fazer. Temos uma lei que rege todas as coisas. Como na matemática 2 mais 2 é igual a 4, Deus também tem as suas leis que não pode sair da regra. Na lei do matrimônio, da mesma forma. Na sexualidade também. Então, Deus criou para satisfação. Esta é a segunda causa porque Deus fez o matrimônio. Deus criou o sexo para ser estabelecido dentro do matrimônio. Então veja que Ele plantou um jardim no Éden. Primeiro Ele fez a casa do homem. Colocou plantas, árvores, agradável à vista, boa para se comer. O homem tinha N mil números, são hipotéticos. Grande era o número de árvores boa para se comer, agradável à vista. Por quê? Uma grande ornamentação de árvores. A casa do homem foi feita por Deus. Enfim, a gente percebe que ele tinha dentro dele uma necessidade de chegar-se a comer da árvore da vida, que seria selado a sua eternidade para sempre. Glória a Deus. Então veja que, conforme nós estamos falando, que Deus, Gênesis capítulo 5, verso 1, macho e fêmea os criou. Quer dizer que Deus fez no plural, homem e mulher. Deus fez os dois. Mas os abençoou no plural. Abençoou o macho e a fêmea. Chamando o seu nome de Adão. Interessante que quando ele chama os dois, veja aí, Gênesis capítulo 5, versículo 1. Ele começa dizendo, fez macho e fêmea, no plural, e depois disse, chamou seu nome Adão, singular. E o que é isto? É o que acontece no matrimônio, quando os dois têm o mesmo nome. O nome da mulher está no nome do homem, o nome do homem está no nome da mulher. E assim vai passando até para os filhos, o nome da família. Assim Deus também, o seu nome, Jeová, é uma família. O Filho de Deus é Jeová. O Espírito Santo é Jeová. O Pai é Jeová. É a família divina. Jeová 1, 2 e 3. Um nome para os três. Então no casamento também é assim. É um nome para os dois. Então veja que, voltando no relacionamento com Cristo, quando participamos da ceia do Senhor, isto é espírito do mesmo Espírito, onde temos na mesa os pães e o vinho. Se nós não participarmos da comunhão com Deus,
da intimidade espiritual do Senhor e nós e o Senhor, porque ele disse, eu cearei contigo e você comigo, ele vai perguntar, para onde tu foi nesse dia? Onde você estava? Isto é, provocará ciúmes. A mesma forma, no relacionamento de homem e mulher no matrimônio, quando eles estão carne da mesma carne num móvel chamado cama. Quando um não comparece, provocará ciúme no outro. E perguntará, onde você estava? Será que você estava andando por onde? Quer dizer, da mesma forma, Deus não aceita que o crente se relacione com ídolos, seja um idólatra. Então, por isso que a prostituição, o adultério é pecado. Porque Deus não fez 2 para 1. Deus fez macho e fêmea e os abençoou. Deus abençoou tudo aquilo que multiplica. Ele multiplicou e abençoou os peixes que estão no mar, os animais que estão no campo. Deus abençoou. Deus abençoou o homem, porque ele disse, multiplicai-vos, e Deus os abençoou. Deus não abençoou, por exemplo, estrela. Deus não abençoou, por exemplo, coisas que não se multiplicam. Mas tudo que se multiplica, Deus abençoou. Glória a Deus. Amém? Então veja que Deus colocou a mulher para, veja aí, vamos aqui, ó. O homem, cabeça da mulher, aqui é a mulher, os cabelos, né? O homem, cabeça da mulher, Cristo, a cabeça do homem, o Pai, a cabeça de Cristo. Então, 1, 2, 3, 4. Então, Deus fala, isso aqui é importante, irmão. O Pai fala com o Filho fala com o homem cristão, e o homem cristão fala com a mulher. Então, a mulher seria a porta de saída. Viu? Por isso que está escrito que a mulher edifica a sua própria casa, porque ela está no portão. Ela não é para aceitar nada que fira a vontade de Deus lá de cima, que vem para Cristo, que vem para o varão, seu marido. Ela é a companheira do seu esposo. Dentro desta companhia, ela é socialmente os dois. E dentro da finalidade espiritual, ela está adiante dele. Ou seja, o que é isso? A mulher é um escudo do homem. Vem todas as formas de ataques. E ela está diante do homem para defender. Se o homem é a coroa da criação, a mulher é a coroa do homem. É a glória do homem. Amém? Maravilha. Ela tem sinal de autoridade dos anjos. Por causa dos anjos. De forma espiritual, ela está na porta de entrada. Alguém bate lá para vender alguma coisa, ela não compra assim. Ela conversa com o marido. É para saber se está tudo de acordo com as vontades, que é uma só, dentro do conceito da unidade social, companheira, amiga. Ela gosta de tudo que o marido faz no seu trabalho. Ela é um com ele. Então veja que responsabilidade na procriação. A mulher que tem o corpo, ela tem para o seu marido. E em intimidade ela deve o prazer que está no segundo plano, que é uma felicidade.
Viu? Então, dentro desse plano, você imagine aí o plano de Deus depois da ressurreição. Mesmo que não tenha mais o relacionamento chamado casamento. Porque não serão assim na eternidade. Não se darão em casamento. Isso é glorioso, por quê? Porque o prazer que temos de 5 a 15 segundos no relacionamento, que é rápido e que o mundo está louco por causa disso, imagine sendo nós espírito no mesmo espírito com Deus. Alegria permanente. Alegria que não terá fim. Que os homens procuram o gozo do pecado. E nós, alegria constante do Espírito Santo. Não vos embriagais com o vinho que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Esta é a mensagem de Paulo aos Efésios. Enchei-vos do Espírito. Por quê? Porque o vinho tem sido um caminho para a prostituição. Vocês percebem isto na vida de Salomão. E muitos acham que é somente a mulher o culpado. Não, tem culpa também nele. Não tem como não haver culpa no outro. Se a Eva comeu porque viu, o Adão comeu porque quis. Porque ele não foi enganado. E assim vai. Sansão entregou tudo que tinha um relacionamento, o espírito do mesmo espírito, entregou e caiu na carne. Davi, segundo o coração de Deus, viu, igual a Eva viu. É isso que acontece, irmão. Celular que nós vemos, cuidado. Começa assim, em ver. Eu não entro em esses sites por aí. E o nosso celular que está na nossa mão. Por onde nós temos andado? Será que nós estamos vendo? Porque começa aí. Vê a nudez. Por exemplo, filho de Noé viu a nudez do seu pai. Ali é tão forte porque o contexto da Bíblia, lá de Levítico 18, fala em descobrir a nudez dos familiares, que não pode, que é pecado. E o sentido ali tem conotação sexual. Por isso que o povo que estava em Canaã, que vem descendente dos filhos de Noé, um deles, estavam todos pervertidos. Veja que Deus destruiu Sodoma e Gomorra por causa da perversão sexual. E o mundo está caminhando para tamanha destruição, porque o anticristo não terá amor pelas mulheres. E proibirá tudo aquilo que Deus deixou para os fiéis. Eles proibirão o casamento. A homossexualidade terá um caminho vasto e que não será proibido por ninguém. O próprio anticristo será o líder deles. E mudará até mesmo o nome da cidade santa para Sodoma e Egito. Grande é a perversidade sexual nos últimos dias dos acontecimentos na terra. Como Deus destruiu Sodoma e Gomorra, Deus destruirá este mundo que está reservado para o juízo. Amém? Nós vamos gravar a segunda parte desta aula e enviar para todos vocês no nosso zap. Ok? Nosso zap 85DDD 991 28 12 60. Ok? Deus abençoe e Deus te guarde. Esse também é o nosso Pix. Ajude o canal a crescer cada dia mais. Louvo a Deus por todos vocês. E também nos ajude aí apertando aí
na inscrição, se inscreva no canal. O sininho deve estar ativado para você receber novas notificações dos vídeos que estamos gravando. Entre em contato conosco e peça já 2 aulas que já gravamos e vamos gravar a terceira. É a aula extra de reforço. Você não pode perder. Vamos continuar falando neste assunto em sequência. Amém? Deus abençoe, a paz do Senhor. Até a próxima aula, se Deus quiser, com muita dedicação a Deus e ao que Ele nos entregou. Amém.